Olá pessoal, bem-vindos a mais uma atualização da análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário internacional e depois sobre o impacto desse cenário no cenário brasileiro. Para começar, é importante falar que a gente está observando um diferencial de crescimento entre as economias. Então, por um lado, a gente vê os indicadores econômicos mostrando que nos Estados Unidos a atividade está desacelerando. Então, se a gente olhar, por exemplo, os indicadores de confiança do setor da indústria, do setor de serviços, eles apontam para um crescimento ao redor de zero ou um pouco positivo. Se a gente olhar as condições financeiras nos Estados Unidos, que costumam antecipar o crescimento econômico nos 12 meses seguintes, eles também apontam para um crescimento ao redor de zero. Por outro lado, quando a gente olha para a China, a gente vê que os indicadores eles estão acelerando e na Europa a mesma coisa. Então, por exemplo, na Europa, que as pessoas, os analistas, há cerca de 2 meses atrás, previam uma recessão para o ano de 2023, agora esses analistas estão revisando para cima. A nossa expectativa também é de um crescimento positivo, ali ao redor de meio, talvez 1% para a Europa. Então, a Europa indo para indicadores mais positivos, os Estados Unidos desacelerando. Portanto, quando a gente compara os indicadores, por exemplo, de confiança do setor da indústria ou do setor de serviços, a gente vê que os Estados Unidos agora estão abaixo pela primeira vez em muitos anos, o que esse diferencial de crescimento ele acaba sendo muito importante para a dinâmica do dólar global. Isso ajuda a explicar por que a gente observou uma forte depreciação do dólar nos últimos meses e na nossa avaliação isso deve continuar. Quando a gente olha em termos, por exemplo, de política monetária, o que a gente vê é o seguinte, olha, o Banco Central dos Estados Unidos, ele na nossa avaliação deve encerrar o ciclo de alta de juros já na reunião de março, a taxa final ficaria em 4,9%, então o Federal Reserve ele desacelerou o ritmo de alta da taxa de juros na decisão de fevereiro, ele estava subindo 50 pontos base na reunião de dezembro, subiu 25 pontos base na reunião de fevereiro e a nossa avaliação é que vai entregar mais uma alta de 25 basis points na reunião de março e aí vai encerrar o ciclo de alta de juros. Então a gente está vendo juros menores. Na Inglaterra, por exemplo, o Banco Central indicou que subiu 50 pontos base na reunião de fevereiro, mas já indicou que o cenário básico é parar de subir juros, encerrar esse ciclo de alta de juros, portanto o cenário básico é que ele não sobe na reunião seguinte. O Banco Central do Canadá já parou de subir a taxa de juros, fez a última alta na reunião de janeiro. Então, se a gente olhar de maneira gerais, os bancos centrais dos países desenvolvidos, os principais, estão indo também numa direção de parar o ciclo de alta de juros. E aí, nesse contexto ainda de comparação, o Banco Central que ainda está num discurso mais duro com relação à inflação é o Banco Central da Europa, que vai na mesma linha. A gente está vendo crescimento mais alto na Europa e a gente está vendo o Banco Central também, nesse momento, mais preocupado com a inflação do que nos Estados Unidos. Quando a gente olha, por exemplo, a inflação na zona do euro, é uma inflação que ela está desacelerando, a inflação cheia, que inclui energia e alimentos, mas quando a gente olha para o núcleo da inflação, que exclui esses itens mais voláteis, como energia e alimento, a gente vê que o núcleo ainda está persistindo num nível alto, que é 5,2%. O Banco Central subiu 50 pontos base na reunião de fevereiro, indicou que vai subir de novo nesse mesmo ritmo de 50 pontos base na reunião de março e indicou também que deve continuar subindo pelo menos na reunião seguinte, ou seja, o Banco Central da Europa, da zona do euro, ele está ainda subindo a taxa de juros. É claro que o nível da taxa de juros na Europa é menor do que os Estados Unidos, mas a dinâmica, enquanto que o Banco Central dos Estados Unidos vai parar logo, o Banco Central da Europa ainda está com um discurso duro de que ainda tem bastante trabalho para fazer. Então, esse diferencial que a gente vê no crescimento, a gente também está observando, pelo menos na margem, na política monetária, e ajuda também a explicar esse movimento do dólar que a gente acha que persiste. E aí, para falar um pouco mais em relação à economia chinesa, o que a gente acha importante? Olha, no ano passado, no fim do ano passado, quando o governo começou a flexibilizar as políticas de Covid e também a mostrar que deve fazer mais estímulo para o setor de housing, o setor imobiliário, as pessoas também começaram a perceber, ou a esperar um crescimento um pouco maior para o ano de 2023. Então, se a gente olhar o crescimento da China, do PIB, em 2022 foi de 3%,
3%, e para 2023 a gente espera um crescimento de 5,5%, porque essas flexibilizações e mais estímulo para a economia, a gente deve observar uma aceleração. Inclusive, se a gente olhar os indicadores de mobilidade, vários setores já estão muito próximos do nível pré-pandemia, ou alguns setores já estão até acima. Então, quando a gente olha indicadores de pessoas indo ao cinema, indo a restaurantes, tudo isso está acelerando bastante, mostrando realmente que a economia está acelerando. Essa melhora da economia chinesa, um outro desdobramento que também ela traz, é em relação ao setor de commodities. Por exemplo, o setor imobiliário, que ainda está fraco, mas a gente espera alguma melhora, ajudaria muito as commodities metálicas, que já subiram bastante, né, o preço, mas podem subir ainda mais. Então, essa melhora da economia chinesa, ela ainda traz uma perspectiva, né, de alta das commodities. Então, se a gente olhar esse contexto global de dólar mais fraco, preço de commodities para cima, é um cenário que acaba favorecendo as economias emergentes, como é o caso do Brasil. Portanto, esse cenário favorável externo tem ajudado os ativos de risco no Brasil. Os modelos mostram que, se não fosse essa incerteza com relação ao novo arcabouço fiscal, o real, a nossa moeda, poderia até estar mais apreciada. Quando a gente olha os indicadores no Brasil de atividade econômica, a gente vê que eles estão desacelerando. Quando a gente olha, por exemplo, a confiança do setor da indústria, do comércio, do setor de serviços, a confiança do consumidor, todos apontando para uma desaceleração no crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, a criação de vagas, o CAGED, né, no setor formal, essa criação de vagas ela seria consistente com um crescimento ao redor de 0 no Brasil. No entanto, a inflação recente surpreendeu para cima e as expectativas de inflação, principalmente para os horizontes mais longos, elas têm subido. Na verdade, foram as que mais subiram para o ano de 2025 e 2026. Entre a reunião do Copom de dezembro e a reunião do Copom de fevereiro, a expectativa de inflação para o ano de 2025 e 2026 subiram 50 pontos base. A meta de inflação, né, onde o Banco Central deve perseguir a inflação, é de 3%. As expectativas subiram de 3%, então elas estavam bem ancoradas, para 3,5%. Então elas se distanciaram da meta de inflação. Nesse sentido, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75 na reunião de fevereiro. No entanto, indicou que o cenário básico é manter essa taxa nesse nível de 13,75 ao longo do horizonte relevante. Esse seria o cenário que, de fato, a projeção do Banco Central para o ano de 2024, que hoje é o ano objetivo, vamos dizer assim, do Banco Central, onde ele consegue afetar a política monetária, é nesse cenário, com a taxa parada, é que a projeção do Banco Central estaria na meta. Além disso, o Banco Central tirou do comunicado a palavra serenidade. O Copom mantinha essa palavra, o que indicava uma certa paciência na condução da política monetária, mesmo nesse ambiente de incerteza com relação à política fiscal. Quando ele tira essa frase, indica que ele vai precisar de uma maior atenção na condução da política monetária. A nossa avaliação é que, se a gente observar, né, ou continuar observando uma deterioração nas expectativas de inflação, né, nos próximos meses, o Banco Central eventualmente poderia ter que subir a taxa de juros. Tá? Não é o cenário básico, mas tem esse risco. Quais fatores serão importantes, né, para determinar qual que vai ser o nível da taxa de juros aí nos próximos meses? Na nossa avaliação, 2 fatores vão ser bem importantes. O primeiro é com relação à política fiscal. A equipe econômica indicou que até abril vai propor um novo arcabouço fiscal. Se for um arcabouço crível, que mostre a estabilização da dívida pública no médio e longo prazo, seria algo positivo, uma informação positiva para o Banco Central, né, no sentido de eventualmente começar até, ainda nesse ano ou no final desse ano, eventualmente reduzir a taxa de juros. E um outro fator que também é bem importante é com relação à definição da meta de inflação. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Essa meta está definida, né, ali para os próximos anos em 3%, e há uma discussão se essa meta pode ser elevada. Elevar a meta de inflação, na nossa avaliação, seria algo que poderia ser consistente com juros maiores e não menores. Por quê? Porque se essa meta for elevada, o que acontece é que vai criar um ambiente de incerteza com relação à meta de inflação. É 4, é 5, é 4,5, como era antes, por exemplo, da gente iniciar esse processo de redução das metas. E criando essa incerteza vai fazer com que desancore as expectativas de inflação de médio e longo prazo. E se elas desancorarem mais, elas estão desancorando já, mas se esse processo piorar, isso poderia elevar o prêmio de risco de inflação e o Banco Central poderia ter que reagir.
subindo a taxa de juros para tentar ancorar essas expectativas de inflação mais longa. Então esses vão ser os fatores, tanto a discussão em relação à meta, mas também o arcabouço fiscal. Janeiro apresentou alguns dados que sinalizam mais claramente um desaquecimento da atividade econômica, como, por exemplo, todos os índices de confiança, comércio, serviços, indústrias e consumidor apresentaram retração em seus níveis em relação a dezembro. Contudo, mesmo com o menor ritmo da demanda mais evidente, as expectativas de inflação andaram na direção oposta, acima do teto da meta em 2023 e distante do centro da meta em 2024. Na última reunião do Copom, realizada em 1º de fevereiro, o comitê manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. E a mensagem é de que não hesitará em reabrir o ciclo de alta de juros caso seja necessário para reancorar as expectativas como desejar. Nesse sentido, os ativos mais conservadores que são atrelados ao CDI devem continuar sendo os mais procurados, aproveitando o rendimento da taxa de juros. E do lado do câmbio, o dólar fechou em queda de quase 4% devido ao ritmo de ajuste monetário dos Estados Unidos. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Pactual Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn e no YouTube.